nosso pastor Virgínio. Meus queridos, mais uma vez, Pai do Senhor. Queiram sentar, por favor. Eu quero, de antemão, agradecer por estes dias que tenho estado convosco, e a cada momento a cada ano que eu venho aqui, eu sinto realmente que estou em casa, e por isso eu me alegro em meu coração e vou levando para Sergipe, Aracaju, a minha terra, levando a boa memória daqui. Não é? Se eu pudesse, demoraria mais tempo, mas infelizmente as nossas obrigações nos esperam. Eu cheguei sábado e, se Deus assim me permitir, estarei voltando sábado. E para chegar, graças a Deus que daqui para lá as horas se diminuem, não é? Então a viagem fica mais rápida. Eu saio de lá numa quinta, cheguei aqui no sábado. Agora daqui para lá eu saio no sábado, mas no domingo já chego lá. Não é? Então já ganhei tempo. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, esta escola bíblica, eu quero dizer para os irmãos que me surpreende bastante de ver a maneira como Deus tem trabalhado aqui nesta igreja. E eu não estou dizendo isso para infernizar o ego de ninguém. É que a igreja está tão bem madura, bem ensinada, que a gente se sente tão à vontade, que a gente fala para a igreja como se estivesse realmente falando somente para aqueles obreiros que se dedicam diretamente à obra do Senhor. Eu acho muito bonito o pastor Yamamoto, que ele trata praticamente todo mundo de obreiro. Aí obreiro, se eu lá obreiro, às vezes já não sei mais nem o que ele está falando. E quem está falando é quem fala, que é só obreiro e tal. E daqui a pouco tem um que está se desviando e está falando que é aquele obreiro. Eu digo, meu Deus, é muita fé deste homem. Muita fé deste homem. E durante esses dias que nós falamos exatamente sobre os chamados para ser ministro de Cristo, isto é, para servirmos ao Senhor, baseado aqui em 1 Coríntios, então eu comecei a pensar na responsabilidade que nós temos como igreja. E eu não vou falar muito, claro, sempre essa promessa, né? Difícil começar e mais difícil parece que é terminar. Se o primeiro dia foi complicado, o último dia parece que não consigo descomplicar, fica pior ainda. Mas eu quero ser bem breve, que o pastor já anunciou que tem mais uma programação, não é? E eu não quero deixar os candidatos tristes, porque sei que tem que terminar até o horário, não é? Por causa do prédio aqui a gente não está lá naquele lugarzinho nosso, mas temos um horário mais cedo, e tem os diáconos, os futuros diáconos, que pense se eles forem para casa hoje sem ser diácono, vai ser uma tristeza para eles. Mas nós aqui da Igreja do Senhor temos, então, quando nós lemos este versículo, que eu não vou reler, mas nós temos então um chamado coletivo, e ao mesmo tempo temos um chamado pessoal. Então precisamos discernir muito rápido, com todo cuidado, mas com muita urgência, os anseios do coração de Deus para nosso ministério. Eu creio que muitas vezes temos perdido muito tempo discutindo a visão de outros e esquecemos a nossa identidade. E às vezes nos conturba um pouco aquilo que, especialmente lá no nosso país, a variedade de programas evangélicos, de televisões, e nós sabemos que a variedade também de denominações e variedades de manifestações do poder de Deus, ou de imitações do poder de Deus também, e a gente fica perdendo tempo e fica pensando nessas coisas, quem são e quem não são, discutindo essas visões de outros, esquecemos muitas vezes a nossa própria identidade. E isto é o mal de quem olha para a vida dos outros, né? Termina esquecendo de si mesmo e depois está fazendo pior do que os outros.
Então o Espírito Santo, ele há de nos ajudar a entender nosso chamado ministerial. Cada um de nós na igreja temos um chamado específico. Da mesma forma como cada um, quando se converteu, tem um testemunho diferente para dar. Se fosse fazer aqui a fila para cada um contar o seu testemunho, certamente um não seria a cópia do outro. É interessante essa experiência pessoal. Mas também quando nós nos convertemos, nós recebemos uma vocação, uma chamada especial, e cada um de nós tem algo a fazer para o Senhor. E quando nós fazemos algo para o Senhor, nós nos tornamos então servos do Senhor. E quando nós nos tornamos servos, nós estamos sempre prontos a fazer alguma coisa. E eu até anotei aqui os nomes de alguns homens que nós podemos apresentar diversos personagens bíblicos que fizeram a história e marcaram suas gerações, cada um com a visão que Deus lhe deu. Se nós começássemos a falar da vida de Abraão, nós iríamos Abraão como o pai da fé. E logo em seguida nós podemos ver Moisés. Moisés foi considerado o libertador. Então cada um tinha algo a fazer. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Paulo foi chamado o apóstolo missionário. E depois destes, então nós vamos agora para os séculos presentes. Então vem a questão de Martim Lutero. E para não usar, só foi o que estava lá na Bíblia. Martim Lutero foi considerado um grande reformador. Nós conhecemos a história de George Mueller, que foi o apóstolo da fé. Mas o pai da fé foi Abraão. Então você poderá ter um título com fé no meio, mas sem ser a mesma dele. Está entendendo? Então, meus amados, temos ainda um homem chamado Hudson Taylor, foi o pai das missões. John Wesley era considerado como um homem tocha do fogo, tirado do fogo. Então poderíamos falar tantos homens ilustres que marcaram épocas com seus ministérios, a visão na obra de Deus, e penso que eu e você fomos também chamados para um propósito nesta geração. Nós estamos no século 21. Então, observando até o século 20, nós encontramos tantos homens de Deus, que visões que marcaram na terra. E neste século 21, e nesse segundo milênio que nós estamos vivendo, então também Deus tem homens e mulheres para marcar a terra. Porque nós fomos chamados pelo mesmo Deus. E nós somos chamados para servir da mesma forma. Então, meus amados, somente o que nós precisamos é guardar, é ter a nossa identidade própria. O nosso ministério tem um propósito traçado por Deus. Precisamos ter segurança e firmeza de que somos e para que somos. Isso significa ter uma identidade própria. E neste momento eu questionaria a mim e a você. Qual é a minha identidade? Qual a sua identidade diante do Senhor? Entendemos que cada um de nós tem um dom específico para exercer em favor do corpo de Cristo. Conforme diz a palavra, Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, verso 7, ele diz: e a cada um de nós foi concedido a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Então isso não foi somente para ele lá, mas é para nós, é para a igreja do Senhor. O Senhor, Ele reparte a sua graça sobre nós. E qual é a sua parte? O que é que você tem feito? De que forma você está servindo ao Senhor? Aí você pode me responder: mas eu não posso, eu trabalho tanto, e eu não sou do ministério. Você tem um ministério. Você não é a liderança, mas você tem um ministério. Lá onde você trabalha, você tem um ministério. Na sua casa você tem um ministério. Quantas pessoas precisam de uma palavra sua? Aqui dentro da própria igreja. Precisa ir muito longe. Aqui tem alguém que precisa da sua atenção e você não tem tempo. Por quê? Preste bem atenção aonde você está gastando todo o seu tempo. Será que é realmente somente trabalhando, comendo e dormindo? E fazendo suas próprias higienes? Será que é isso? Ou você está perdendo tempo pensando demais em você mesmo? Quando você pensa demais em você mesma, você termina sendo uma pessoa depressiva.
Como disse aqui a nossa irmã, ali na Europa, as pessoas vivem com tantos antidepressivos, mas aqui também no Japão, existem as pessoas que tomam antidepressivo, e no Brasil também tem, mas é porque as pessoas começam a se preocupar mais consigo mesmo. Mas nós temos que pensar, irmãos, também no nosso próximo. E muitas vezes nós vivemos na mesma casa e não pensamos naquele que convive conosco. Nós congregamos na mesma congregação e não pensamos naqueles que congregam junto conosco. Nós participamos da Santa Ceia, mas terminado ali não pensamos naqueles que estão na mesma comunhão conosco. E nós começamos a pensar: o que será de mim? O que vai ser de mim amanhã? Como fica a minha aposentadoria? Como fica a minha casinha? E etc. Aí só pensa em si. Mas nós temos algo a fazer na terra. Deus tem um ministério para cada um a que Ele chamou. A Bíblia diz que Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Meus irmãos, é importante ter consciência do chamado pessoal e da identidade, e não ficar olhando pela janela a experiência dos outros, o sonho dos outros, o sucesso dos outros. Temos que investir na visão que Deus deu a nós na igreja, da sua igreja. Nós somos a igreja do Senhor, e Deus tem dado uma visão a cada um de nós. Cada um de nós temos uma utilidade. Assim como esse dedo pequenininho faz falta, parece não fazer, mas coitado de quem perdeu ele. E pensa o dedão do pé, como é que fica o seu equilíbrio para correr? E é só um dedo. Meus amados, você pode ser apenas uma unha, você pode ser apenas um pedacinho de um dedo. Você tem uma utilidade no corpo de Cristo. Você já se achou? Já se encontrou? Já percebeu qual a sua utilidade? Ou você só espera que alguém faça para você, que alguém faça por você? Quando você precisa fazer por alguém, ama o teu próximo como a ti mesmo. Te preocupa contigo, mas te preocupa também com o teu próximo. Não também se preocupar a mais com o seu próximo. Não, basta na mesma medida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, para que nós possamos, irmãos, adquirir uma visão mais ampla daquilo que Deus tem para nós. O sucesso dos outros não é o nosso sucesso. Temos que investir na visão que Deus deu a cada um de nós, pois isso trará em nós um crescimento sadio. Não podemos ter outras visões. Quando eu falo em não podemos ter outras visões, eu me refiro que não podemos ter outras doutrinas em nosso meio. Temos que permanecer com a nossa identidade. Quando eu falo de doutrina, eu não estou falando de costumes, eu não estou falando de forma de viver, mas eu estou falando da doutrina da salvação, a doutrina do Espírito Santo, a vida de Jesus. Estas coisas nós não podemos omitir. E poucas igrejas, poucos daqueles que se dizem fazer parte da igreja do Senhor, estão lembrados que Jesus prometeu voltar para buscar a sua igreja. E Ele não disse quando Ele vem buscar a sua igreja, mas sempre está dizendo que está chegando. Está chegando. E você crê nisso? Se não cresce, também não estaria aqui. Porque esta igreja é a igreja de um povo que acredita na volta de Jesus. Ah, mas se eu acredito na volta de Jesus, eu tenho que vigiar com a minha própria vida. Porque eu não sei a hora que Ele vem. E por isso eu tenho que estar sempre preparado. Que Deus nos ajude, eu não posso me prolongar, mas eu quero dizer a vocês que as boas influências são bem-vindas. Não somos fundamentalistas, mas defendemos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O que vejo ao longo dos anos é a inconstância ministerial de alguns por causa dos ventos doutrinários. A Bíblia diz que para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. E tem pessoas que estão na igreja, estão ouvindo, estão orando, mas quando aparece uma novidade, parece interessante e lá vai atrás. Cuidado, vigia, meu irmão, vigia, minha irmã. Os dias são tenebrosos.
O mundo está tentando, como se fosse um imã, nos atrair. E aparece gente pregando todo tipo de evangelho, mas cada um está pensando na sua situação pessoal. Tem pessoas que estão fazendo do evangelho a sua profissão, o seu meio de vida, uma forma de como sobreviver lá onde está. Mas que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus amplie a nossa visão, para que nós possamos permanecer naquilo que aprendemos e desfrutando da graça que nos foi dada desde o dia que aceitamos a Ele como nosso Salvador, como nosso Senhor, aquele que não somente salva, mas também cura. E não cura somente a enfermidade do corpo, mas também cura as nossas feridas. Para as enfermidades do corpo, você sai à procura e às vezes se automedica para poder aliviar. Mas para a ferida espiritual, somente o Espírito de Deus pode dar este alívio. Ele é o médico dos médicos, Ele é aquele que não nos deixa só. Aí Paulo escrevendo aos Efésios 4,14, ele diz: o propósito é que não sejamos mais como criança, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Irmãos queridos, não podemos abraçar qualquer novidade em nome de restauração sem atentar para o princípio da autoridade. E isto, eu não sei, talvez aqui não acontece tanto, mas lá no nosso país é o que mais acontece. Por isso nós temos que estar atentos, temos que estar nos pés do Senhor, pois não estamos fechando a porta às coisas novas de Deus. Não, mas temos que ter cuidado com aquilo que parece novo. Verifique se realmente vem de Deus ou do homem. Foi um carro novo que tentavam transportar a Arca da Aliança, e isso foi desastroso. Então existe muitas vezes que aparecem coisas novas, para manifestações novas, mas você tem que ser espiritual, tem que conhecer a palavra para saber se essa manifestação espiritual encontra respaldo na palavra. A igreja não é somente viver com o dom de pregar, o dom da profecia, o dom de curar, mas também o dom do discernimento. Tem gente que quando aparece alguém com uma novidade e que o pastor da igreja coloca um certo, para reduzir um certo freio, então começa a está vendo aí? O pastor não gosta disso, o pastor não aceita a ação do Espírito Santo, só presta se for ele. Meus queridos irmãos, é porque Deus dá o discernimento e o pastor tem que cuidar das suas ovelhas. E quando ele entende que está contaminando, ele vai, muitas vezes, coitado do pastor, às vezes ele vai dar uma freada, dá tão de vez que às vezes derrapa. Agora é tão bom, uma coisa que eu acho fantástica que inventaram, que é muito gostoso, vocês sabem muito bem, o que eu mais gosto é desses carros automáticos. Porque, irmãos, era uma dificuldade para fazer uma meia embreagem. E a gente que devia fazer meia embreagem terminava queimando o disco, não é? Do carro, sempre com problema no disco do carro, porque fica... Agora não, a gente solta e deixa que ele já equilibra, não é? Então, meu prezado irmã, você precisa estar neste automático, para não estragar o disco. Você tem que estar na presença de Deus, estar vigiando, para não cair em ciladas. Não estamos aqui fechando a porta para aquilo que Deus faz. Mas 2 Samuel 6, verso 3 e 7 diz assim: puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab, na colina. Parecia interessante, porque o carroça era nova, o carroção era novo, era coisa nova. Uzá e Aió, filhos de Abinadab, conduziram o carroção. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo ao lado da arca de Deus.
Meus queridos irmãos, não são carros novos, carroças novas, carroção novo, coisas novas que nos conduz para o céu. Devemos permanecer naquilo que aprendemos, voltando ao primeiro amor. E quando a gente vive no primeiro amor, a gente suporta uns aos outros, a gente aprende a conviver uns com os outros, respeitar a limitação dos outros e louvar o Senhor e olhar para Ele que é o autor e consumador da nossa fé. Mas o equilíbrio, a ponderação, o cuidado é que faz parte da vida daquele que tem um trato, que tem um acordo com a igreja de Deus. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a viver em lealdade, que o Senhor nos ajude a sabermos ser subordinados, que o Senhor nos ajude a zelar por a nossa conduta, que nos ajude a sermos mais obedientes, a servir com ideal. Meus queridos irmãos, ser fiel a Deus e a igreja e também temos que ser fiel ao pastor da igreja. No versículo que está sobre base do nosso tema, no capítulo 4, verso 2, lembre-se que diz assim: o que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. O que se requer destes encarregados, e outra tradução diz: o que requer destes ministros. Meus queridos irmãos, o que Deus requer de nós é que sejamos fiéis. Não é somente este que está daqui à frente. Você está lá, você é tão importante para Deus quanto a mim. Eu apenas um pastor, Deus investiu de uma determinada autoridade para conduzir o seu rebanho. Mas você tem a obrigação de ser fiel a Deus do mesmo jeito que o pastor da igreja tem. Porque você também é um membro do corpo de Cristo. Uma mão não é mais do que uma perna, não é mais do que um pé, um braço não é mais do que a perna. Todos os membros de um corpo são úteis, todos são importantes para nós. Ninguém quer amputar uma perna, ninguém quer amputar um braço, e o nosso Deus, Ele não quer que você ampute o dom que Ele colocou em você. Ele te chamou, te revestiu de graça, te revestiu de poder e te deu a possibilidade de servir a Ele, para que o seu nome seja glorificado e as almas sejam resgatadas do fogo do inferno. Que Deus nos abençoe e vamos juntos esperar Jesus. Aleluia! De pé, queridos irmãos. Glória a Deus. Vamos convidar o nosso companheiro missionário de Portugal, vai estar louvando o Senhor Jesus. Aleluia, com um hino.